compartilhar com você a viagem que eu acabei de fazer, aproximadamente um mês, essa experiência radical que eu tive na África, e estou compartilhando para contar para você um pouco do que acontece naquele lugar, um pouco do que eu vivi naquele lugar, e até porque muitos de vocês contribuíram com o material que eu levei lá para o Uambo, para a escola Pamose, especificamente para as crianças com deficiência visual. Mas vamos lá, eu vou tentar começar do início, compartilhar desde a nossa chegada em Luanda, para que você possa acompanhar um pouco a viagem. Muito bem, no mês de julho desse ano, creio que foi isso, eu recebi um convite do meu amigo, pastor Silvanir, pessoa que caminha comigo há mais de 20 anos, desse desafio de ir para a África, conhecer esse projeto. E no primeiro momento eu achei impossível ir nessa viagem, conhecer aquele lugar, embora isso fosse um sonho que eu tinha no meu coração. Mas como o projeto e o convite era mais de Deus do que dele, Deus fez, e então no mês de outubro a gente saiu, né, num grupo de 10 pessoas para Luanda no primeiro momento, e depois nós fomos para o Uambo. Quando eu saí de Curitiba, eu levei duas malas, uma mala pessoal e uma mala com pertences, com materiais para ser trabalhado com as crianças. Então nós levamos bola, pula-corda, ragletes, que é um material que as crianças, que as pessoas com deficiência visual utilizam, bola com guiso, dominó com relevo, enfim, aquilo que foi possível a gente levou para que essas crianças pudessem brincar. E também a Vânia, que é membro aqui da igreja, uma artesã, fez algumas bonecas, 30 bonecas se não me engano, e nós levamos para que essas bonecas de pano ficassem na igreja, na escola, e as crianças da escola pudessem brincar com elas. Então saiu daqui carregado, animado na viagem. Quando nós chegamos, a gente passou o dia em São Paulo, nós pegamos o voo em São Paulo para Luanda. Quando nós chegamos em Luanda, o primeiro impacto no meu coração foi: estou pisando em terra africana, realizando um sonho. Para quem me conhece sabe que eu sou extremamente emotivo, já veio aquela emoção, e essa emoção foi cortada muito rapidamente quando nós vimos uma força de policiais com armas nos conduzindo para um lugar onde a gente teve que fazer novamente o teste de Covid, embora a gente tivesse feito dentro das exigências daquele lugar, mas a gente teve que fazer de novo, foi bem complicado, é uma fila muito grande, uma estrutura bem diferente do que é no Brasil, e disso a gente foi para a alfândega para passar, né, na legislação de lá, e nós ficamos 4 horas para conseguir então sair pelo saguão do aeroporto e pegar as conduções que nós pegaríamos para ir para o Uambo, que são 700 quilômetros. Então a nossa previsão era chegar em Luanda às 7 da manhã, no máximo 8 horas a gente já teria tomado café, trocado o nosso dinheiro de dólar que nós levamos em Kwanza, que é o dinheiro de lá, e no máximo 8 horas a gente estaria pegando a estrada. Resumindo, 1 da tarde a gente estava saindo do aeroporto, liberado, para começar todo esse processo. E aí a gente viu que não daria tempo para fazer a troca do dinheiro, porque era uma viagem cansativa, longa, a gente não queria pegar a estrada à noite, e nós então pegamos as conduções, né, dividimos o grupo, tivemos que arrumar mais uma condução porque a bagagem e nós não cabíamos nos 2 carros que foram disponibilizados, e nós pegamos a estrada para então chegar até o Uambo. A primeira visão que eu tive dentro de Luanda, que me assustou muito, é a quantidade de lixo nas ruas. Eu estou em Curitiba, Curitiba é um lugar onde se preserva muito esse tipo de cuidado, né? Não jogar lixo no chão, a gente é acostumado a colocar o papel de bala no bolso, enfim, existe uma preservação. E a quantidade de pessoas andando na rua, a quantidade de lixo nas margens da rua e o trânsito um pouco caótico foi a primeira visão que a gente teve quando a gente saiu do aeroporto dentro de Luanda. É claro que Luanda tem uma estrutura maior, na volta nós fomos em um lugar, vamos dizer assim, mais privilegiado, mas eu estou contando da chegada, que foi bem assustador olhar aquela quantidade de lixo, aquela quantidade de pessoas, algo semelhante a esgoto aberto, enfim. E nós saímos então de Luanda a caminho. Em Luanda também eu conheci algo que também marcou muito meu coração, que foi o porto, onde lá nos primórdios, eu fiz uma apresentação aqui na igreja e eu trouxe detalhes históricos, eu não vou trazê-los aqui pelo tempo, mas existe um porto, um museu da escravatura em Luanda,
que é onde os nossos ancestrais, né, pela minha cor, sem dúvida vem de lá, iam naquele porto e naquela ponte que ainda existe lá, e lá eles eram embarcados em navios negreiros e eles vinham como escravos para o Brasil e para outros lugares. Mas diz a história que o Brasil foi o lugar que mais recebeu os escravos da região da Angola, né, daquele país, daquela região. Então estive naquele lugar, um lugar muito pesado, um sentimento de tristeza muito grande, mas eu conheci também esse lugar lá em Luanda. Na estrada começaram a vir as curiosidades. Existem aldeias, aldeias mesmo. Na verdade, eu me senti lá na África como se eu estivesse dentro de um programa do Discovery ou naqueles programas do Animal Planet que eu amo assistir. Não vi bichos, né, leões, elefantes, etc., porque nessa região não tinha. Mas os baobás na beira da estrada me faziam lembrar de quando eu assistia com as minhas filhas o filme do Rei Leão. Então, a todo momento, claro, né, que estou brincando, mas imaginava aquela cena. E aí a gente começou a ver na beira da estrada a quantidade de mulheres trabalhando. Elas têm o que se chama lá de praça. A praça é como se fosse uma feira. Então as mulheres colocam um pano no chão e ali elas vendem os alimentos. Cebola, batata e várias outras coisas. Então é muito comum na beira da estrada, em cada aldeia, em cada região, você via um comércio, que são essas mulheres na beira da estrada vendendo as coisas. Em alguns lugares eu cheguei a ver coisas um pouco mais atípicas, que, por exemplo, ratos no espeto, coisas assim, mas não foi algo tão comum. As casas na beira da estrada, as aldeias feitas de adobe, que é o barro com o capim, ou de zinco, tanto as paredes quanto o telhado das casas. E lá é muito quente, as casas são muito pequenininhas, muito baixinhas, então imaginei assim o calor que eles passavam. E a estrada tinha todo esse visual para a gente poder curtir, né? Coisas que entristeciam, coisas que achávamos interessantes, como por exemplo o telhado das casas, ele é seguro por pedras. Então tem algumas fotos que nós estamos mostrando, provavelmente você vai ver que em cima da casa há muita pedra. Essa pedra é para não levantar o telhado dela. E enfim, nós chegamos em Uambo, que era o nosso destino, já era de madrugada, era 3 horas da manhã. Nós descansamos, no outro dia começamos então a olhar a cidade e fazer o que nós tínhamos para fazer. Eu vou tentar trazer sobre o Uambo algumas características e coisas que eu percebi lá. Primeiro delas é sobre as mulheres. É muito comum você ver muitas mulheres trabalhando, e elas trabalham muito, inclusive na estrada. É algo meio cultural, e as mulheres carregam muitas coisas na cabeça e coisas pesadas. Então elas têm a criança amarrada nas costas, e na cabeça elas têm o que elas estão vendendo, galinhas, equipamentos de madeira, colheres, enfim, várias coisas assim, e coisas bem pesadas. E também na beira da estrada a gente conseguiu ver esse tipo de situação. Lá, enquanto estava em Uambo, eu tive a oportunidade de pregar em 2 igrejas. Preguei na primeira igreja batista de Uambo. Tem alguns louvores que a gente vai mostrar aqui para vocês, bem legais. A língua lá é o português de Portugal, mas eles também falam umbundo, que é a língua local. Então é um culto bem diferente do que a gente está acostumado aqui. E no sábado lá eu preguei para casais, numa igreja de subúrbio. Falei com casais, foi bem agradável, um lugar bem gostoso também de estar e de participar. Uma outra curiosidade daquele lugar são as praças. As mesmas que eu falei que a gente via na estrada, a gente viu também em Uambo. E lá eu tive a oportunidade de ir em 2 praças. E pegando a condução deles, o que seria a lotação, né? São as vans pequenininhas, tipo Towner, e aí você entra nelas e elas vão enchendo de pessoas, com sacos na cabeça, enfim, é bem cultural.
E essas praças, você encontra nelas tudo que você imaginar, de roupa a peixe. Porco sendo destrinchado ali na tábua no chão, frango, sapato, gás, doce, tudo você tem nessa feira. Eu estive numa feira lá, que é a maior que tem naquele lugar, e a gente ficou bem impactado. É claro que nós compramos algumas coisas lá, mas bem interessante conhecer as feiras. E as feiras, ao longo das regiões, você vai vendo elas. E as mulheres trabalham nas feiras para conseguir recurso para sobrevivência. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Naquele lugar, normalmente, quem trabalha são as mulheres. E elas trabalham para recurso para comida. Então, a moeda lá é o kwanza. Então, as mulheres ganham aproximadamente 600 kwanzas dia. 600 kwanzas equivale a, eu fiz a conta hoje, acho que é em torno de R$7 e alguma coisa por dia. Com esse dinheiro elas precisam repor a matéria-prima do que elas venderam, o estoque, e com esse dinheiro elas vão sustentar famílias. Mas não são famílias de 2 pessoas, são famílias de 10, 12 pessoas. Então é muito comum que a alimentação lá seja praticada uma vez no dia. E nessas praças elas trabalham, elas colocam um pano no chão e elas fazem a venda daquilo que elas têm para vender. Praça nos assusta muito, principalmente em Curitiba, que a gente está acostumado com um critério muito grande do governo, um cuidado com higiene, e não é bem o que a gente vê lá. Pois bem, nós fomos conhecer um local onde existe um sonho de construir uma nova escola. E eu já vou falar sobre escola, sobre a PAMOSE, que é o foco da nossa viagem, mas existe a ideia de se construir uma outra escola numa região, seria rural, mas é muito próximo de Uambo, e nós fomos para esse lugar de manhã e foi também um dia assim de muito impacto, muita tristeza, porque eu sei que no Brasil também tem, mas a gente vê muitas crianças em lixões catando comida na rua, e nesse terreno onde nós fomos, quando nós chegamos, que seria uma aldeia, as famílias começaram a sair de casa e viram onde nós estávamos e tinham muitas crianças, e eu paro para brincar um pouco com essas crianças, e uma delas tinha uma lágrima no olho, e eu perguntei, né, por que você estava chorando? As crianças deviam ter uns 2 anos. E aí a mãe disse, ele não matabichou hoje. Eu não entendi o que era, e depois a missionária que nos acompanhava explicou que as crianças ainda não tinham comido naquele dia. Isso era próximo do meio-dia. Então provavelmente ela tinha comido no dia anterior, próximo do meio-dia, e até aquele momento ela não tinha comido. Esse foi um dos pontos que tocou muito meu coração, porque a fome é algo que mexe conosco, criança é algo que me sensibiliza, e eu creio que é você também. E aí em todo lugar nós vimos muitas crianças. Qualquer evento que você for fazer naquele lugar e que você for trabalhar com criança, rapidamente você vai ter 300, 400, 500 crianças ali para você acolher. E nesse terreno onde nós estivemos então, pôde-se olhar a estrutura, o local, podemos orar por isso, e o sonho de ver em algum momento aquele lugar com uma grande escola. Só que para isso não só o recurso precisa, mas até mesmo para a manutenção e algo assim. Outra curiosidade sobre as crianças é que eu vi algumas andando pela rua com cadeira na mão. E aí depois eu descobri que é porque elas vão para a escola levando cadeira. Porque se elas não levarem cadeira, não tem onde sentar. Não na PAMOSE que tem, mas na maior parte das escolas é assim que acontece. E aí, por fim, eu vou falar da PAMOSE, que é a escola onde nós fomos, e eu tenho o sonho de voltar o ano que vem com a Tânia, com a minha esposa, para a gente fazer um trabalho com os professores e alguma coisa a mais que Deus permita. PAMOSE é uma escola que começou no coração de Deus, é uma escola que tem 180 crianças, começou com um projeto da missionária Rosângela em acolher crianças com deficiência auditiva, e hoje ela acolhe crianças com deficiência auditiva, visual, né, síndrome de Down, e ela virou uma inclusão reversa. O que isso quer dizer? Como essa escola dá alimento uma vez por dia, as crianças que nós diríamos como normais, que não têm uma síndrome, uma especificidade, elas vieram também para essa escola muito no foco da comida. E é uma escola cristã, confessional, e tem todo um cuidado. Então hoje 180 crianças estão nessas escolas. A gente teve a oportunidade de trabalhar com elas, fazer dinâmica, trabalhar na inclusão. É muito interessante porque todas as crianças da PAMOSE falam a língua de sinais, né, aqui no Brasil chamado de Libras, lá tem um outro nome. E as crianças, por exemplo, com deficiência visual,
foram as crianças para quem você contribuiu e eu levei o material. E foi muito emocionante entregar para o professor dessas crianças, que também é cego, o material para que ele trabalhe com elas. Isso foi bem legal. Quando nós estávamos trabalhando com as crianças dentro da escola do pátio, a gente percebeu que no muro várias crianças da comunidade começaram a subir. Mas nós não podíamos abrir o portão, porque a estrutura não é o suficiente para acolher todos que vêm. E a diretora da escola, a missionária, nos explicou, ela disse, pastor, se nós abrirmos, a comunidade inteira virá e nós não vamos conseguir fazer nada. Você perde o controle. No dia que aquela criança chorou com fome, o meu primeiro impulso foi, vou achar um supermercado, vou fazer uma grande panela de comida e vou trazer. Só que o que eles me explicaram é assim, se você leva comida para 100, você terá 200, se leva para 200, terá 400. Você não consegue estancar, né, essa fome. E nesse dia, inclusive, foi muito pesado. Eu fui orar e disse, Deus, só o Senhor pode tirar a fome de fato desse povo, como lá na multiplicação de pães e peixes. E é claro que num reduto muito pequeno a gente tem tentado fazer a diferença, tanto a Igreja Batista do Jardim Pinheiros, onde eu pastoreio, como o convite que eu tenho feito a você e vou continuar fazendo hoje, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então as crianças no muro começavam a olhar, e aí um dos pastores que estavam conosco abriu o portão, foi para fora, brincou com elas, embora não fosse aconselhado, porque tem todo um cuidado, né? Nós estávamos fora do Brasil. Mas foi muito precioso estar com elas, brincar com elas, caminhar com elas naquele lugar. Algo também que nos chamou a atenção é que quando você saía do espaço da escola, onde você chegava, as crianças estavam em grupinhos, de repente elas começavam a cantar. E eu tenho um videozinho aqui com elas cantando que a gente vai colocar aqui para você ver. E elas fazem sem nenhum constrangimento, né? E aí você percebe que, embora essas crianças tenham fome, essas crianças vivam o que nós aqui chamaríamos de desumano, ainda assim elas têm um sorriso, elas têm uma esperança. E essas crianças conquistaram o nosso coração naquele lugar. Dentro da Escola Pamose, um outro ponto me marcou. E esse ponto eu tenho orado, Deus tem trabalhado aqui na nossa igreja também sobre isso, e eu vou compartilhar contigo. Eu entrei no banheiro e chamou minha atenção que primeiro o banheiro, você entra, na entrada existe um tambor grande e uma caneca, ou um balde, e depois os sanitários não têm porta, e aí eu percebi que não tinha descarga na parede, né? Você está acostumado a entrar, ou que seja na caixa acoplada, ou na parede você descarga, e lá não tinha. E aí eu fui na cozinha da escola, e aí eu vi as mulheres lavando os pratos e preparando o alimento, também sem água na torneira, não existe torneira. E eu questionei, então a missionária, ela disse, pastor, agora acabou de chegar aqui na rua o relógio com água, mas nós não temos condição de colocar a água ainda nas casas de banho, que eles chamam que é o banheiro, ou na cozinha. E isso começou a apertar meu coração, comecei a orar, e a gente tem orado aqui na igreja sobre isso, que é um projeto estanque, que é levantar recursos, R$5.000, para colocar água nos banheiros e na cozinha da Escola Pamose. Então aqui está o primeiro desafio. Se você entende que você pode contribuir, que isso é legal, nos procure. É uma contribuição só que você faz e a gente vai encaminhar isso através da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista, né, dos Batistas, para que esse dinheiro chegue até lá, e a gente sabe que chega, para que se construa, ou que leve, perdão, água tanto nos banheiros quanto na cozinha daquela escola. Eu quero encerrar falando mais uma situação sobre a Pamose e o grande apelo que eu quero fazer, foi algo que Deus colocou no meu coração. A Escola Pamose tem 180 crianças, como eu disse para você, algumas são especiais, outras são crianças que nós consideramos sem algo diferenciado, e essas crianças recebem alimento naquela escola uma vez por dia.
cada criança custa mensalmente para a escola R$ 100. Transformando os kwanzas em reais, ele custa R$ 100. Só que o que a escola recebe, tanto de missões mundiais dentro do movimento batista, até um recurso hoje do governo de lá que ela tem recebido, não é o suficiente para manter essas 180 crianças. Um professor da escola Pamose, o salário dele equivale a dinheiro brasileiro a R$ 380. E alguns desses professores tiram parte do salário deles para que essas crianças tenham estudo. E aí Deus colocou algo no meu coração. Levantar pessoas que estejam dispostas a assumir um compromisso, mas não é um compromisso de um mês. Eu penso que quando a gente faz um projeto, a gente precisa fazer ele pelo menos por um tempo determinado. E eu pensei em 1 ano. Então, se essa história que eu estou contando para você chama a sua atenção, se essa história que eu estou contando para você toca o teu coração, se você quiser saber mais, me manda uma mensagem no WhatsApp, nós vamos colocar aqui o meu telefone, e eu paro para conversar com você o tempo que for necessário para te explicar, porque se você puder contribuir, nós vamos assumir um compromisso com a Escola Pamose de mandar recursos para ajudar na manutenção dessas crianças. Então, se você conseguir adotar uma criança por 1 ano, mandar R$ 100 por mês, você estará fazendo a diferença na vida de uma criança que hoje está numa escola que oferece alimento, que numa visão muito distante da questão de educação, já seria a diferença pelo alimento que ela recebe. Mas também poderia ajudar a escola a melhorar a estrutura dela para que essa criança tenha uma possibilidade ainda maior de um desenvolvimento maior para ela conseguir ser diferente da cultura do lugar de onde ela está. Para muitos de nós, talvez nós possamos olhar e dizer, mas naquele universo de crianças, são 180, mas são 180 que poderiam ter a vida transformada e que poderiam trazer uma cultura diferente para aquele lugar, porque elas foram ensinadas de forma diferente. Então, o que eu vi dentro da escola, o piso está inacabado, as paredes não têm reboco, o banheiro não tem água, a cozinha também não, e não se assuste, mas não existe luz nas salas de aula, porque foi colocado na construção dos blocos que eles mesmos fizeram o material, mas não tem recurso ainda para levar eletricidade até dentro da escola. Talvez você diga, mas que absurdo uma escola assim funcionar nessa condição. Mas ela funciona e a gente precisa louvar a Deus porque ela funciona. Então, 2 convites para você. Primeiro, me perdoe, queria contar do que foi para você que contribuiu, dizer que você foi uma bênção naquele lugar, dizer para você que eu vou agora sortear a esteira, que a Simone fez uma campanha para que a gente levantasse recursos para ajudar na minha viagem. Vou sortear os carrosséis, que foi um outro propósito, para levar o material para as crianças, e nós investimos R$ 2.000 naquele material. Mas a proposta agora é assim, você gostaria de contribuir para levar água para o banheiro e para a cozinha daquela escola? Né? Fale com a gente. Não, eu gostaria de contribuir mensalmente. Eu não posso pagar os R$ 100, mas eu posso 50? Top! Isso já vai abençoar. Então nos procure, nos mande uma mensagem, ouvi esse vídeo, não sei bem de onde é. Meu nome é Juvenil, sou pastor da Igreja Batista do Jardim Pinheiros, aqui em Santa Felicidade, Curitiba. Então, se você tiver dúvidas, se você quiser conhecer mais sobre o projeto, se você quiser ouvir mais, eu estou à disposição para compartilhar isso com você. Se você decidir contribuir, nos procure. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 7, a palavra diz assim, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E eu não tenho dúvida que esse é um projeto que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você e a gente pudesse abençoar lá crianças que talvez nós nunca vamos ver, talvez você nunca vai conhecer. Mas já pensou que você pode fazer a diferença na vida de alguém que você não viu e não verá, mas que você pode ser instrumento de Deus na vida dela? Tem um pensamento do Rubem Alves que eu coloquei num cartazinho que eu fiz, que ele diz assim, quem não planta jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Ou seja, se nós que podemos, com uma pequena contribuição, gerar desejo nessas crianças de conhecer algo diferente,
será cíclico, sempre da mesma forma. Que Deus abençoe você, vem com a gente nesse projeto.